para o coração. Não leve para o coração. Amém? Vamos abrir em Provérbios 4:23. Provérbios 4:23, que fala o seguinte: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois dele dirige o rumo de sua vida. Então, acima de todas as coisas, você deve guardar o seu coração, não é verdade? Porque dele dirige os rumos para a nossa vida. E a palavra também fala que o nosso coração é enganoso. Então você deve guardar ele muito bem em Deus. E quando você entende os princípios e valores do reino, quando você entende os princípios e valores de Deus, né, você conhece a palavra, você sabe que você tem um propósito, você realmente sabe quem você é, nada e ninguém pode te tirar do seu foco. E eu tenho umas fotos aí para projetar, não é de eu bem gordinho igual aquela vez, é outra foto. Quando eu tinha meus 14 anos eu conheci Jesus. Quem tem 14 anos aqui? Uma galera tem 14 anos. Na sua idade eu estava conhecendo Jesus Cristo, né? E, cara, minha vida mudou radicalmente, eu levei muito a sério ser de Jesus, eu queria muito, sabe, fazer tudo o que eu podia por Jesus, eu era adolescente muito empolgado. E um dia, eu nunca tinha ido nenhuma festinha, nenhuma balada, nem nada disso, antes de conhecer Jesus. E quando eu conheci Jesus, tinha alguns amigos meus da igreja, não muito firmes, que me chamaram para ir numa balada, velho. Uma balada de adolescentes, que acontecia lá no Esmeralda. Para quem não sabe, eu moro em Lácio, e Esmeralda é perto de Lácio. E diabo é tão assim, né, astuto, que até os ingressos gratuitos eles conseguiram para a gente ir. Só não conseguiram o carro. Por quê? Todos os pais eram crentes. Quem quer levar nesta balada? Fomos a pé. E aí eu tinha um celularzinho na época. Vocês não vão conhecer, é claro que vocês não vão conhecer, o Sony Ericsson. Tem a foto aí do Sony Ericsson? Esse celular é meu celular. Era de última geração. Você lembra, Jamila? E esse celular não tinha muita memória e não tocava música, na época o formato da música WMA, só MP3. Então, eu tinha no meu celular acho que 4 músicas. E eu me achava com aquelas 4 músicas, mano. Eu escutava elas o dia inteiro. Onde eu ia, eu escutava essas músicas. Mas agora eu era crente, então eu apaguei as músicas do mundão e coloquei louvor. Louvores daquela época, louvores bons, muito bons. E nós íamos para a balada. Imagine alguém lembra do Éfer, que cantava aqui no louvor? Hoje ele está lá na nossa igreja Filho em Bauru. O Éfer também estava comigo indo para a balada. O Éfer tinha 11, eu tinha 14, nós temos 6 anos de diferença. O primo do Éfer, mais 2 manos junto com a gente da igreja. Detalhe que o vô do Éfer era o segundo pastor da igreja, mas amém. E aí nós estávamos indo para a balada, tal, e eu ouvindo louvor, o caminho inteiro da balada. Porque só tinha louvor no celular, os caras não tinham celular, eu, né, estava todo, guia de aniversário, beleza. Tem alguma foto daquela época minha também? Eu acho que eu deixei uma foto aí. Aí, ó. O loirinho aqui e tal, esse era o primo do Éfer, aquele era o Éfer. Olha a pinta dos moleques indo pra balada, mano. Beleza. E nós estava, mano, todo pá. Tá bom, obrigado. E aí, a gente estava indo pra balada, adolescente, tinha mais 2 com a gente que não tá nessa foto. E aí, mano, no meio do caminho eu comecei a me sentir incomodado, tá ligado? No meio do caminho eu comecei a me sentir pesado. Falei, cara, eu tô indo pra igreja, eu tô ouvindo a palavra de Deus, eu tô ouvindo louvor. E eu tinha na época um tênis que a minha mãe comprou, mano, que eu não gostava. Mas não queria desagradar a minha mãe. O que eu falei, mãe? Amei esse tênis e tal. O tênis parecia um pano de sofá, mano. Não era um tênis bonito, parecia um pano de sofá e era mostarda. Uma mostarda bem clarinha assim. E eu falei, não, mano, vamos. E eu vi aquele tênis feio no meu pé, e eu ouvindo aqueles louvores. Sei lá, alguma coisa não estava deixando eu me sentir à vontade. E os meninos estavam no meio do caminho, né? Não, nós vamos ficar hoje, nós vamos beber, vamos fazer o que puder fazer nessa baladinha. Falei, meu Deus do céu. Mano, eu estava em choque, na verdade. Eu estava crente, mano, eu estava indo nas orações, eu estava indo em tudo, de repente, mano, balada. E aí chegou lá na balada, na porta da balada, eu falei, eu não vou entrar. Você tá louco? Você fez a gente andar de Lácio até aqui no Esmeralda e você não vai entrar na balada? Eu falei, mano, vocês quiserem pode entrar, eu não vou entrar.
Aí o Éfer também, já que era meu puxa-saco, também não vou entrar. E aí no final, ninguém entrou na balada. Ninguém entrou na balada. E o que eu quero dizer com isso? Não caia na pressão, não leva para o coração. Os meus amigos queriam de todas as formas que a gente entrasse, que a gente aprontasse, que a gente fizesse alguma coisa, mas eu não deixei levar para o meu coração a pressão deles. Eu não levei para o meu coração aquela pressão de que eu tinha que entrar, eu cheguei até ali. Não. Eu entendia que eu pertencia ao reino de Deus. Eu entendia que, eu fui ouvindo louvor até lá, como agora eu estou ouvindo essas músicas aqui na porta, eu vou entrar aqui? Eu não vou entrar aqui, mano. Eu não pertenço a esse mundo, tá ligado? E quando você entende quem você é e o seu propósito, você já não cai mais na pressão, você não leva o pecado, as coisas do mundo para o coração. Como a gente falou, a fé passa pela cabeça para chegar no coração, não é verdade? Da mesma forma o pecado também, começa na nossa mente. E se a gente não expulsar, repreender em nome de Jesus, ele vai para o coração. E aí o nosso coração é enganoso. Nós somos movidos pelos sentimentos, pelas emoções, pelo momento. E aí a gente coloca em jogo, coloca em xeque tudo que Deus tem para a nossa vida. Amém? E eu quero dar um exemplo de um cara aqui agora, muito fera, que também foi um adolescente, e que não levou para o coração coisas ruins, e que viveu segundo os propósitos de Deus. O nome desse cara é José. José, ele tinha 17 anos, filho de Jacó. E José, todo mundo sabe a história, né? Que ele foi vendido pelos seus irmãos, e ele foi feito de escravo na casa de Potifar. E José, a mulher de Potifar queria estar com José, e ele não queria estar com ela, porque ele sabia, ele entendia que aquilo era um pecado, e ele não cedeu ao que ela quis, ele não levou para o coração a tentação daquela mulher. E José foi preso injustamente. Em todo esse momento, presta atenção, o Egito era um lugar de perdição, era um lugar de outros deuses, era um lugar onde ninguém conhecia José, e José poderia, sabe o que fazer? Mano, ninguém me conhece, eu estou aqui, eu sirvo a Deus, mas ninguém sabe que eu sirvo a Deus. Mano, eu vou dar uma flertada aqui com o pecado, eu vou fazer uma coisinha ali, ninguém sabe, mano, que eu sirvo a Deus. Ninguém sabe, mano. E às vezes a gente se encontra nesse contexto, de estar em um ambiente onde as pessoas estão fazendo o que é errado, onde as pessoas estão buscando coisas passageiras, e ninguém sabe que você é crente nesse ambiente. Qual que é a nossa posição? Qual que é a nossa atitude? Porque a de José foi não se render. Ele não levou para o coração o sentimento negativo pelos irmãos dele, porque você acha que ser vendido, ser jogado num poço, ser vendido é algo confortável, é algo gostoso pelos próprios irmãos? Mas ele não mordeu a isca do ressentimento. Ele não levou para o coração o ressentimento. Ele não levou para o coração as coisas ruins. Aquela mulher falou algo negativo dele, uma mentira sobre ele. Ele foi preso, mano. E em nenhum momento ele abriu a boca para reclamar. Você quer saber o que você tem levado para o seu coração? Começa a olhar as suas palavras. Porque a palavra fala que a boca fala do que o coração está cheio. O que está no seu coração? O que está no meu coração? Porque se você só sabe falar palavrão, mano, seu coração está cheio de sujeira. Se você sabe reclamar, dar falso testemunho sobre o seu irmão, mentir, o seu coração está todo contaminado pelo pecado. E infelizmente está deixando muitas coisas ruins ser levadas para o seu coração. Então vamos lá, vamos voltar para José. Ninguém conhecia José ali, mas ele sabia que o Deus do céu o sondava, que o Deus do céu o guardava, que o Deus do céu não o deixava desamparado e sozinho. E por isso, ter essa consciência de quem ele era, ele não cedeu e não levou para o coração todas as tentações que o Egito pudesse oferecer para ele. Amém? Cara, se José ele tivesse em algum momento dúvida de quem ele era em Deus, se em algum momento José não soubesse o propósito da vida dele, ele poderia ceder, mano. Se ele tivesse dúvidas, se ele servisse a dois senhores, se ele tivesse com um pé aqui e um pé lá, ele iria ceder. Mas José sabia a quem o coração dele pertencia. E minha pergunta para você nessa noite: você sabe a quem seu coração pertence? Você sabe quem é o seu rei, quem é o rei do seu coração? Quero falar de outro jovem, agora um rapaz um pouquinho mais velho que José, que é Daniel.
Daniel tinha por volta dos seus 18 anos. Alguém aqui tem 18 anos? Tem uma galera que tem 18 anos. E vamos lá. Ele teve sua família assassinada. Mano, só de pensar em perder o pai é uma coisa difícil de imaginar, né? De perder a família inteira. Mas Daniel teve sua família assassinada. E ele foi levado como escravo também. Foi levado cativo para a Babilônia. Se o Egito era um lugar de perdição, a Babilônia era pior ainda. E a palavra fala que Daniel era um cara bonito, porque o rei só pegou como escravo rapazes de boa aparência. No mesmo contexto, vários rapazes foram capturados. No mesmo contexto, ali na Babilônia, meus pais morreram. Sei lá, não tenho mais ninguém para talvez impressionar com a minha fé, para mostrar que eu estou firme. Mas ele se posicionou, porque ele sabia também de quem era o coração dele. E ele não levou para o coração a dor da perda dos pais, ele não levou para o coração toda aquela circunstância, mas ele confiou em Deus. Para você ter uma noção, Daniel rejeitou a comida do rei, pelo fato dela ser consagrada a deuses. E a gente está achando que as coisas do mundo servem para nós. Daniel rejeitou a comida do rei. E a gente está pegando qualquer porcaria que a gente vê na internet, qualquer porcaria que a gente vê na escola, qualquer modinha que a gente vê, a gente está pegando e deixando cair pro nosso coração, velho. Daniel não quis se contaminar, e isso fez a diferença. Isso fez Daniel se aproximar mais de Deus, ser um jovem separado, ser um jovem escolhido por Deus para uma grande missão na geração dele, mano. Daniel, houve um decreto para não poder mais orar, e Daniel continuou orando, porque ele sabia de quem era o coração dele, está entendendo? Se lançar um decreto que não pode mais orar, e quem orar vai ser lançado no meio dos leões, talvez a metade de nós parava de orar, mas Daniel continuou orando, e foi jogado na cova dos leões. Mas ele também não retrocedeu, não reclamou, não se sentiu desamparado por Deus. E Daniel não teve nenhum arranhão na cova dos leões. Até mesmo, com tudo isso, ele honrou ao Deus aqui na terra. E seu exemplo agradava os seus superiores. O rei gostava de Daniel, porque Daniel era um rapaz responsável. Daniel era um rapaz temente a Deus. Ele não fazia coisas ruins. Porque a gente sabe que quando a gente tem Deus no nosso coração, quando Jesus é o rei do nosso coração, nós queremos amar as pessoas, nós queremos ser excelentes em tudo que a gente faz. Galera, a gente vive num tempo muito difícil, muito corrompido, isso é verdade. A gente vive num tempo onde o mundo, em todos os momentos, quer jogar na sua mente que os princípios da Bíblia, os valores do reino dos céus, estão ultrapassados. O mundo quer te trazer para perto de coisas que, vão acabar com a sua identidade, vai ferir você. Mas entende uma coisa de uma vez por todas: o seu coração não é desse mundo, o seu coração pertence ao Senhor. Então, de tudo isso que você recebe, não leva para o seu coração, não deixa cair no seu coração. Eu sei que mesmo que o mundo traz tudo isso sobre a nossa vida, e de alguma forma tenta tirar a gente, do centro da vontade de Deus, eu creio que eu estou diante de adolescentes, diante de jovens que não vão retroceder, que vão ser como Daniel, que vão ser como José, que vão ser diferentes. Eu creio que eu estou diante de uma geração que vai se levantar para ser a resposta de Deus para este mundo. Semana passada o pastor Davi falou sobre ser sal e luz da terra, e de como o mundo é mais lindo porque nós estamos aqui, como o mundo é mais bonito porque a igreja do Senhor brilha neste mundo. E a gente não pode perder o nosso brilho, a gente não pode perder o nosso sabor. Nós precisamos nos levantar e saber de quem nós somos. A palavra fala que nós somos geração eleita, povo exclusivo de Deus. O que é ser exclusivo de alguém? É ser totalmente dedicado àquela pessoa, ser totalmente entregue àquela pessoa. Você é exclusivo de Deus. Não deixe que qualquer ideinha errada consiga roubar o seu coração. Não deixe que qualquer amizade, qualquer influência errada consiga roubar o seu coração das mãos de Deus. Cara, eu vejo, vamos falar da atualidade. O Kaká é um jogador de futebol, e eu nunca ouvi falar sobre algum escândalo dele, tá ligado? O cara no meio onde
Muitos rapazes se corrompem. Muitos rapazes até começam com foco em Deus e tudo mais, mas com o tempo, mano, eles se perdem. Ele se manteve firme. Tem um bom testemunho, uma família abençoada. Eu fico vendo, né? Não é da época de vocês, mas o Gilmar, que hoje é marido da pastora Aline Barros também, ele, cara, estourava naquela época, se guardou para o casamento. Ela também se guardou. Nós não temos muito longe, nós temos exemplo aqui, o pastor Davi, a pastora Jamila, o pastor Davi compartilhou com a gente, que eles se guardaram para o casamento deles, foram, né, esperaram o tempo certo de Deus para todas as coisas na vida deles, e a gente está se corrompendo com esse mundo, permitindo que o mundo roube o que é de mais precioso de nós. Nós não estamos deixando nosso coração na mão de Deus, mas nós estamos entregando de bandeja para qualquer pessoa, para qualquer ideologia, para qualquer coisa que acontece nesse mundo. Pelo amor de Deus, o seu coração pertence ao Senhor. E eu quero falar também sobre Jesus. Vocês sabem da passagem de Jesus no deserto? Ele ficou 40 dias no deserto, sem beber e sem comer. Você acha que no último dia ele estava com fome ou não? Vamos lá, galera, ele estava com fome ou não? Com muita fome. 4 horas sem comer, eu já estou com fome. Imagine 40 dias e 40 noites. Jesus estava com fome sim. E o inimigo veio tentar pressionar Jesus, tentar, sabe, Jesus tinha acabado de ser batizado, e ele ouviu do céu uma voz que dizia: eis aqui o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Passou um tempinho, se você virar o capítulo 3, para o capítulo 4 da Bíblia, o diabo já está lá no deserto, tentando roubar o que Deus disse para ele dele, falando: se você é filho de Deus, jogando dúvida de uma coisa que ele tinha ouvido de Deus, que ele era um filho amado. Se você for filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas Jesus não levou para o coração. Ele sabia quem ele era, e ele repreendeu Satanás. Ele venceu o diabo através da palavra de Deus. Você e eu temos que ter a palavra de Deus todos os dias, sabe, dentro do nosso coração. Jesus venceu o diabo no deserto, mas Adão e Eva perdeu para o diabo no Éden, no paraíso. A Eva levou para o coração as palavras do inimigo, comeu o fruto, desobedeceu a Deus, fez Adão desobedecer também, e o pecado entrou na terra. Você começa a perceber que não importa o ambiente onde você está, não importa o ambiente que você nasceu, se você entendeu hoje que o Senhor é o rei do seu coração, que você pertence a Jesus Cristo, mano, não importa nada, não importa nada. Você pode viver os sonhos, as promessas de Deus na sua vida. Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei fez uma estátua gigante e falou: se quem não adorar essa estátua vai ser jogado na fornalha 7 vezes mais aquecida. Olha a pressão que esses caras sofreram, mas eles não levaram para o coração aquelas ameaças, e eles falaram: não, a gente não vai adorar a outro Deus que não é o nosso Deus. E Deus deu o livramento para eles dentro da fornalha. Cara, eu não conheço nenhum outro rapaz, a não ser Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi capturado para a Babilônia, porque a Bíblia não relata sobre mais nenhum deles, porque todos os outros cederam, se corromperam, mas esses 4 fizeram a diferença, e até hoje são lembrados. Você quer estar entre a multidão, ou você quer ser a diferença nessa terra? É hora de se posicionar, de entender a quem pertence o nosso coração. A gente precisa falar sobre o reino de Deus, a gente precisa anunciar a vontade de Deus, a gente precisa ter os valores e os princípios do céu, mano. Chega de negociar, chega de se corromper. Quando eu falei de vários exemplos de homens, mas eu quero falar de uma mulher, que foi Maria. Maria, muito novinha, ela era uma moça, quando ela viu o anjo vindo até ela e falando: olha, você vai gerar algo do Espírito Santo. E posso falar uma coisa? Naquela época, a Maria, ela ainda não era casada. Como que ela ia engravidar sem ser casada? Poderiam julgar ela por adultério, e naquele tempo, quem era julgado por adultério, era apedrejado. Mas ela não deu ouvido ao medo,
ela não deu ouvido a qualquer outra coisa, ela não levou para o coração o medo, as vozes contrárias, ela ouviu a voz de Deus através daquele anjo. Ela ouviu, ela falou assim: eis aqui a tua serva, cumpre a minha tua vontade. Cadê as moças que vão ser como Maria? Moças consagradas, moças separadas, moças que quando Deus falar alguma coisa vão falar: eis aqui a tua serva, cumpre em mim a tua vontade. E José, que era o prometido de Maria, ele queria fugir, porque ele falou: nossa, ela está grávida aí, e agora que eu vou fugir. E o anjo apareceu para ele na noite e falou: olha, o que ela tem lá dentro dela é do Espírito Santo. Sabe o que José fez? No outro dia de manhã, obediência imediata, ele pegou Maria e se casou. Ele não levou para o coração a pressão, ele não levou para o coração a insegurança, mas ele levou para o coração o que Deus tinha para a vida deles. Eles estavam gerando a promessa de Deus. E detalhe, José não se deitou com Maria enquanto Jesus nasceu. Ele soube obedecer o tempo de Deus, ele entendia que dentro dela tinha algo do Espírito Santo. Sabe de uma coisa? Você pode gerar uma promessa para essa geração, mas você pode ser a promessa dessa geração, você pode ser a resposta, porque a palavra fala que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Quem quer gerar promessas para essa geração? Quem quer ser a promessa para essa geração? Eu falei algo nas células, essas semanas, algo que eu acho muito lindo, que eu ouvi esses dias e que eu também li uma matéria sobre. Quando você tiver a idade e você encontrar a pessoa de Deus na sua vida, todos nós vamos nos casar, amém? E diante do altar, você vai falar o quê? Sim, eu aceito. A gente espera que todo mundo fale isso. E você vai falar que você aceita se casar com aquela pessoa, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. E você não conhece o futuro. É uma coisa, parece que é tão simples, né? Sim, eu aceito, que palavrinha simples. Mas não, tem um efeito muito poderoso e muito grande, porque você não sabe o futuro, mas você diz que você aceita ser aquela pessoa, independente do futuro, independente das circunstâncias. Até que a morte o separe, nada separa o que Deus uniu. São coisas que nós ouvimos no casamento, e você confessa isso diante das pessoas e diante de Deus. E um dia, você e eu dizemos para Jesus: sim, Jesus, eu aceito caminhar contigo, na saúde e na tristeza, na doença, na alegria e na tristeza, eu aceito caminhar contigo, Jesus. Quando a gente é solteiro, hoje você é adolescente, cara, você vive os seus sonhos, não é verdade? Você busca os seus sonhos, os sonhos que você tem para a sua vida. Mas a partir do momento que você se casa, não é mais os seus sonhos, são os nossos sonhos. Quando você se casa, são os nossos sonhos, é o que nós vamos fazer, é o nosso futuro. Quando você estava no mundo, mano, poderia ser sim a sua vida, o que você vai fazer com ela. Mas agora que você pertence a Jesus, que seu coração pertence a Jesus, é o que nós vamos fazer juntos, Jesus. Quais são os seus sonhos da minha vida, Jesus? E para finalizar, eu quero dizer algo para vocês. Tiago 4:4. Por favor, pode projetar. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O 5. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Como eu falei, talvez o contexto que você nasceu, você se sinta rejeitado, foi um ambiente totalmente não favorável para você servir a Jesus, mas Ele te encontrou, mano. Não importa o ambiente, o que importa é que você entende que Jesus é o rei do seu coração. Eu também não fui, quando minha mãe me concebeu, quando minha mãe me engravidou de mim, eu não fui a criança desejada. Mas não importa, não importa, o que importa é que Deus tinha um propósito na minha vida, Ele tem um propósito na sua vida. É isso que importa. E o Espírito Santo tem ciúmes de você. Talvez você se sente rejeitado, sozinho, mas tem alguém que tem ciúmes de você. E a amizade com esse mundo, a amizade com as coisas desse mundo, mano, é inimizade com Deus. Não deixa o mundo colocar coisas no seu coração. Não leva para o seu coração as coisas que esse mundo oferece para você.
Filipenses 3:20 fala o seguinte, Filipenses 3:20, nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A sua cidadania não está nessa terra, mas você é do céu. Você é do céu. Você consegue entender que você não é daqui? E que é por isso que as coisas desse mundo não podem, brilhar diante dos seus olhos mais do que as coisas eternas. Você nasceu com um propósito. Você é filho de Deus. O Espírito Santo tem ciúmes de você. Sabe o que deve cair no seu coração? Sabe o que você deve deixar entrar no seu coração? A palavra de Deus, a adoração, a fé em Jesus Cristo, o amor pelos seus irmãos, o amor por Jesus. Essas coisas sim, você deve deixar cair pro seu coração. Mas as demais coisas, o ódio, o pecado, a inveja, isso você não deve deixar cair pro seu coração. É tempo de se posicionar, da juventude se posicionar. Hoje o Duca falou algo na intercessão. Não é errado você orar para adolescentes virem aqui, mas é errado você não ir atrás também deles. Quero que vocês coloquem em pé nessa noite. Entenda algo. A quem pertence seu coração? De quem é o seu coração? Será que muitas vezes estamos deixando, por poucas coisas, o inimigo tomar o nosso coração? Não leva para o seu coração tudo que o diabo tem tentado jogar na sua mente. Não leva para o seu coração, as mentiras deste mundo, que vão te iludir por um momento, mas que depois vão te deixar com um vazio enorme dentro de você.